Receba nossos vídeos pelo WhatsApp. Link do grupo fechado na descrição. Me parece que não tentaram compreender o significado da palavra participar. No participar não há autoridade, pois não há nem vocês nem eu. Não há consciência de dar ou receber. Só há o ato de participar, que não oferece importância nem a quem dá e nem a quem recebe. E participar implica muitas coisas, que ambas as partes, o orador e vocês, se acham num estado de espírito no qual só há aquela tendência, ou sentimento, ou afeição, ou amor, que impremeditadamente e sem identificação, com nenhuma personalidade, estabelece participação. Nesse participar não há instrução, não há instrutor nem discípulo, não há quem dá nem quem recebe, porém tão só um ato de completa comunhão. Não sei se já alguma vez conheceram esse sentimento de completa união, de completa comunhão existente no ato de participar, que é, com efeito, um ato de grande afeição e compaixão. Vamos considerar um assunto que não exige uma mera explicação verbal ou dialética, ou troca de opiniões, ou oposição de uma ideia a outra ideia, pois quando essas coisas existem, o ato de participar se torna muito fraco. Queremos falar nessa tarde sobre a questão da ação, mas para compreendê-la, não apenas verbalmente, não apenas intelectualmente, porém com a totalidade de nosso ser, temos de ultrapassar as palavras. Só então pode haver comunhão e participação, e só então podemos tomar parte juntos em algo de suma importância. E essa questão da ação requer não só uma explicação verbal, mas também, e muito mais, que marchemos juntos e explorando cuidadosamente o nosso caminho para a compreensão dessa questão da ação. Assim, para comungarmos, deve por certo haver não só a compreensão verbal, mas também ao mesmo tempo e no mesmo nível e intensidade. Do contrário, não é possível nenhuma comunhão, nenhuma participação. Essa intensidade deve existir ao mesmo tempo, na mesma profundidade e no mesmo nível. E isso, afinal de contas, é amor, é compaixão. E para a compreensão desse problema da ação, se requer não só uma mente objetiva, um exame objetivo, mas também muita sutileza e sensibilidade. Não mera aceitação ou rejeição de uma certa definição de agir, porém antes o descobrimento por cada um de nós dessa coisa extraordinária que se chama vida, que é a ação. A existência é a ação. Há dois estados. Eu, pelo menos, os distingo na existência. Há aquele estado estático, que é existir, e há aquele movimento dinâmico, que é existência. A vida é existência, movimento. E esse movimento é a ação. A vida, a totalidade da vida e não partes dela, o total estado de existência é a ação. Mas quando meramente existimos, como faz a maioria de nós, a ação se torna então um problema complexo. A existência não tem divisões. Não é um estado fragmentário da mente ou do ser. Nela é possível a ação total. Mas quando dividimos a existência em diferentes segmentos, fragmentos, a ação se torna então contraditória. Dividimos a vida em profissional, religiosa, mundana, psicológica, artística, literária e etc. Está a vida fracionada em vários fragmentos. A divisão tribal, exaltada no nacionalismo, os líderes tribais, as religiões tribais, os vários fragmentos de nossa vida, nossas diferentes maneiras de atuar, pensar e sentir, no escritório, no lar, no ônibus, em nossos passeios, nossos serviços sociais,
nossas devoções ou práticas religiosas. Os diferentes fragmentos de nossa vida, uma vez que dissociados estão, e têm de estar forçosamente, em conflito um com os outros. Nossas ações, portanto, contradizem inevitavelmente umas às outras. Tal a nossa vida de cada dia. Seu comportamento em casa difere do seu comportamento no escritório, ou no seu clube, ou num encontro com amigos. E diferentes são também os atos que pratica quando está só em seu quarto. Nossa vida, pois, como se pode observar, é fragmentária e fracionária. E procuramos integrar todas essas partes diferentes. Mas isso nunca será possível. Integrar é juntar. Quando se integram partes heterogêneas, essas partes de novo se soltam. Assim, o que desejamos descobrir não é como integrar as partes, porém sim o que é ação total. No escritório, na igreja ou no templo, em casa ou quando está só, quando contempla o mar ou se acha em comunhão com a natureza. Uma ação total. Queremos descobrir se existe essa ação e, portanto, se podemos viver num estado de ação constante. Isso é, de existência, movimento e vida, num estado não fragmentário. É o problema que vamos considerar nessa tarde. A maioria de nós deseja viver uma vida razoavelmente pacífica, inteligente, harmônica, num certo estado de integridade, não sujeitos ao controle do ambiente, livres dessa perene batalha com os outros ou com nós mesmos. Desejamos viver uma vida mais ou menos integrada, inteligente. E essa vida não é possível porque todas as nossas atividades se acham num estado de contradição, não só consciente, mas também inconsciente. Quando uma pessoa se observa, e é isso que estamos fazendo nessas reuniões, pode ver que não está meramente escutando o orador, porém, principalmente, se servindo de suas palavras como de um espelho, em que se refletem os movimentos de sua própria mente. E nele, descobrindo o que é verdadeiro e o que é falso, por si mesmo, e não por indicação de outro. E, portanto, percebendo por si próprio a natureza contraditória de suas atividades. Ora, por que é tão contraditória a vida? Por que existe tanta contradição em nós mesmos? Nossas perspectivas, nossos sentimentos, nosso comportamento e nossas ideias. E por que essa fragmentação da vida profissional, da vida doméstica, da vida religiosa e não religiosa, da vida mundana e etc. Cada atividade em contradição com as outras. Estivemos considerando outro dia o desejo, e o desejo existe quando há um sentimento de algo que nos está faltando, uma necessidade de alguma coisa. Isso é, quando deseja alguma coisa, isso é um indício de que algo te está faltando. Mas o desejo em si não é contraditório. A contradição quando os objetos do desejo são contraditórios, ou diferentes ou opostos. O desejo é constante, mas os seus objetivos mudam, variam ou se opõem. E, portanto, todas as atividades do desejo geram contradição. Isso é, todo ato de desejo é um estado de falta de necessidade em relação ao objeto. Se percebe assim que o desejo é contraditório. Desejo paz, no entanto, ao mesmo tempo, estou todo possuído do espírito de competição. Desejo ser bom e, ao mesmo tempo, tenho um forte sentimento de antagonismo. As ideias, os objetivos do desejo são contraditórios, não o próprio desejo. Revela compreender isso.
A maioria das pessoas crê que o próprio desejo é contraditório. Por essa razão, tentam reprimi-lo, sublimá-lo, controlá-lo, fazer tudo o que podem em relação ao desejo. O sentimento de falta, de insuficiência, nos faz comparar. E dessa comparação nasce a ânsia, o desejo, o anelo da coisa que irá preencher aquele vazio, aquela falta. É muito simples isso. Eu não estou querendo complicar. Como se trata de uma questão muito complicada, temos de considerá-la de maneira bem simples.